A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Mais uma vez, estamos aqui trazendo um estudo do Evangelho, mais um estudo de uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de fazer a leitura do texto bíblico, vamos fazer uma oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, clamamos ao Teu Espírito Santo para que Ele esteja aqui conosco. Nós temos certeza que Ele está, pois o Senhor nos ensina que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se fará presente por meio do Teu Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje reunidos em Teu nome, meu Pai. Não para pregarmos sobre religião, não para falarmos sobre questões de natureza humana, mas simplesmente para trazer o estudo do Teu Evangelho. E que este estudo, que vai ser apresentado hoje através de mais uma parábola, possa frutificar no coração de cada um dos irmãos e irmãs, de forma a levar a nossa consciência sempre cativa a Jesus Cristo. É a oração que te fazemos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, eu vou convidar a todos para abrirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, onde nós vamos estar lendo do versículo 19 a 31, o rico e o mendigo. Lucas 16, 19. Amém? Eu vou fazer a leitura do Evangelho. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Esse ensino de Jesus é um ensino muito rico, como os irmãos puderam ouvir. Ele traz muitas questões a serem refletidas. Eu creio ser até difícil, numa exposição, a gente poder descer a detalhes de todos os ensinamentos.
mas a gente vai trazer o conteúdo geral da parábola com algumas lições que eu consegui estudar para trazer aqui para os irmãos e que vai ser de grande valia, porque é uma parábola muito, muito interessante. E já de cara ela já traz aquela dúvida, né, que os estudiosos vêm trazendo aí ao longo de muitos anos. Seria esse estudo uma parábola ou Jesus estava fazendo um relato de um fato que realmente aconteceu? Por que vem essa dúvida? A maior parte dos estudiosos, a grande maioria, entende sim ser uma parábola. Os que pensam ser um relato, eles utilizam o argumento de que é a única passagem, é o único ensinamento de Jesus onde ele cita uma pessoa nominalmente, no caso, o mendigo Lázaro. Então, com base nisso, eles defendem a tese de que seria uma passagem real. Mas a grande maioria entende sim ser uma parábola, até mesmo pelo contexto e também pelo fato do nome Lázaro ter uma conotação aí na raiz hebraica, e eu vou falar dessas duas questões. Então, primeiro vamos ao contexto. Por que seria uma parábola? Se nós pegarmos o momento que Jesus profere essa parábola, nós já estamos aqui no final, na última parte do capítulo 16. Se pegarmos, no capítulo 16 de Lucas, então se pegarmos o capítulo 15 e o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, o que nós temos? Nós temos Jesus falando, lá no início do capítulo 15, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Está lá no capítulo 15, versículo 1. Então nós temos esse contexto de que Jesus está falando para uma gama de pessoas ali, para pecadores, para publicanos, e os fariseus lá do lado, questionando o tempo todo. Tanto que ali antes da parábola do rico e do mendigo, ali no versículo 14, está a passagem onde que Jesus reprova os fariseus. Então Jesus estava dando esse ensinamento para os fariseus, principalmente. Por quê? Tanto o capítulo 15 quanto o capítulo 16, eles trazem duas tônicas, vamos dizer assim, duas questões principais que Jesus está ensinando. No capítulo 15, ele ensina muito sobre como nós devemos tratar o próximo. Então, quando ele fala da ovelha perdida, do filho pródigo, a própria parábola da dracma perdida, ele está falando daqueles pecadores, como eu disse que ele está falando ali para pecadores também, e de como que nós, cristãos, devemos tratar esses pecadores, como nós devemos nos importar com eles, como nós devemos tratá-los como irmãos. Jesus o tempo todo no ministério ensina isso, o amor que nós devemos ter com o próximo. Essa é a tônica do capítulo 15. E a tônica do capítulo 16 é onde Jesus traz a parábola do administrador infiel, que eu já trouxe aqui, e essa parábola do rico e do Lázaro, que são duas parábolas que tratam de riquezas, onde Jesus está ensinando a termos muito cuidado com as riquezas. É justamente nesse capítulo, ali no finalzinho do versículo 13, que Jesus faz aquela advertência: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então essa parábola foi contada nesse contexto, e por isso que eles entendem que é uma parábola, porque depois de Jesus ter ensinado sobre tudo isso, sobre como nós devemos tratar nossos irmãos, como nós devemos nos relacionar com a riqueza, para que ela não seja a grande mola propulsora da nossa vida, que nós não possamos dar mais importância às riquezas terrenas do que às coisas de Deus, Jesus encerra, vamos dizer assim, o grande finale com essa parábola do rico e do Lázaro. E é uma parábola, como eu disse, que traz muitos ensinamentos, ou seja, é como se Jesus tivesse feito assim, um grande final mesmo, o clímax de todo esse ensinamento com essa parábola. Então, se nós analisarmos dentro desse contexto, tudo isso que eu falei, a gente entende que realmente é uma parábola e não uma história verídica que Jesus teria contado. Então, nessa parábola nós temos dois personagens, o rico e o mendigo. Então vamos lá. O rico. Logo lá no capítulo, logo no primeiro versículo da parábola, que é o versículo 19, Jesus já fala: olha, havia certo homem rico que se vestia de púrpura
e de linho finíssimo, a ênfase que ele está dando, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então Jesus traz essa figura do rico como uma pessoa muito rica. Não é um rico qualquer, é um rico que se resgalava esplendidamente todos os dias, ou seja, ele tinha muitas posses. Quando Jesus traz o linho finíssimo, ele está querendo trazer a informação de ser uma coisa muito cara, né? Púrpura era uma questão também cara para os judeus daquela época. Então ele traz essa figura do rico como sendo um rico poderoso, provavelmente um rico, né, lá do topo da pirâmide social ali, né, dos judeus. E a gente sabe que esse topo da pirâmide ele era ocupado ou pelos reis, pelos governadores, ou pelos sacerdotes, pelos, né, fariseus, pelos saduceus, ou seja, por aquela casta que estava toda ali junta, imbricada mesmo, uma com a outra. A gente sabe que o poder religioso estava junto com o poder político ali, o poder político romano, dominando todo Israel, e os fariseus, os saduceus se beneficiando dessa relação próxima, essa relação espúria. Então Jesus traz essa figura desse rico, muito rico, mas também um rico ímpio, ou seja, um rico que não tinha a menor complacência, condescendência com o seu próximo, caracterizado na figura do mendigo. Era um mendigo que estava à porta dele todos os dias, querendo se alimentar da figura dos cães, ou seja, mesmo aquela pessoa, aquele rico, tendo muito dinheiro, muito dinheiro, ele não dava a mínima importância para aquela pessoa que estava à sua porta. Então Jesus faz um parênteses muito claro da distinção de classe social entre ambos. E o pobre, ele, além de ser muito pobre, era um pobre cheio de chagas, como Jesus traz aqui, coberto de chagas, e que os cães ficavam ali lambendo aquelas chagas, ou seja, ele traz uma cenografia, ele traz um retrato muito triste, muito duro, muito cruel daquela pessoa, e de como que aquele rico estava simplesmente passando por cima, esnobando, ou seja, não dando a mínima importância para aquele pobre. E ainda falando dessa pessoa rica, o mais interessante é que mesmo ele sendo muito rico e não dando nenhuma importância para esse pobre, depois que ele morre, e Jesus ainda fala que o rico foi sepultado. Quando Jesus fala de sepultamento, é para não ter dúvida quanto à importância desse rico, porque só eram sepultados aquelas pessoas que tinham muita condição financeira, que eram sepultamentos cheios de pompa. Os pobres eram simplesmente, tanto que no pobre ele falou só que ele morreu. Agora o rico não, o rico foi sepultado. Então, mantendo clara a condição de importância dessa pessoa rica. E essa pessoa rica, né, morreu, e aqui fala claramente que ele foi para o inferno. Essa Bíblia que nós usamos usa a palavra inferno, outras Bíblias vão usar a palavra Hades, que significa a mesma coisa, é a palavra grega para explicar aquele local de sofrimento eterno. Então, quando a gente vê muita gente falando que o inferno não existe, nós temos aqui um ensinamento de Jesus falando claramente sobre essa figura de tormento. Então, né, não vamos entrar aqui num estudo mais profundo sobre a existência ou não do inferno. Eu prefiro, né, me ater o que está escrito aqui, de que existe realmente um lugar de sofrimento para onde os ímpios vão após a morte. E é para onde esse rico foi. E o mais interessante é que mesmo ele estando lá, em tormentos, como fala aqui no versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Outra questão aqui que remete esse rico à casta ali dos sacerdotes, dos fariseus, que eram eles quem se colocavam como filhos de Abraão, né? Eles tinham essa
como se fosse um tratamento, uma forma de tratamento acima das outras pessoas, né? Eu sou sacerdote, eu sou fariseu, eu sou filho de Abraão, demonstrando arrogância, demonstrando prepotência. E tanto é verdade que esse rico, mesmo lá no inferno, sofrendo, ele clama ao pai Abraão e o que ele pede? Olha só, manda a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresca a língua. Ou seja, ele chegou no inferno em tormentos e continuou achando que Lázaro era um servo, um escravo, uma pessoa inferior que deveria servir a ele. Olha o tamanho da impiedade desse rico. Mesmo ele morrendo, vendo que, né, o texto também leva ao estudo, à interpretação de que existe consciência espiritual após a morte. E mesmo assim, ele continua no alto da sua arrogância. Tanto que ele tenta dar duas ordens para o Lázaro. Primeiro para molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele, e depois ele pede para mandar Lázaro de volta para avisar os irmãos, para que os irmãos não, né, tenham a certeza do tormento. Então, essa é a figura do rico. Né? Essa é a figura do rico. E outra coisa que a gente entende desse rico aqui, olha, ele manda Lázaro, ou seja, o rico sabia o nome do mendigo que estava à porta dele todo o tempo. Aquele mendigo não era um desconhecido para esse rico. O rico sabia o nome dele e cita o nome dele, Então isso é para mostrar que a relação dessa pessoa rica com Lázaro era realmente uma relação de desprezo, de superioridade. Eu sei quem você é, eu sei que você está à minha porta, mas você é pobre, você é sujo, você é doente, você é fedido, eu não quero ter nenhum contato com você. Eu sou de Deus, eu sou um sacerdote, eu sou filho de Abraão, mas não quero nada com você. A minha relação é com a riqueza, a minha relação é com o poder. Eu sou filho de Deus, né, que era assim que eles se julgavam como um povo escolhido. Eu sou um filho de Deus, mas o pobre, o doente, o mendigo não importa para mim. Eu quero viver minha vida aqui ao lado da riqueza, ao lado do poder. Eu quero estar junto do rei. Eu quero continuar aqui, ó, na minha política de riqueza, poder e religiosidade, tudo junto. Não quero me importar com os pobres. Isso é o que Jesus está mostrando aqui claramente com todas essas passagens que eu li. E o mendigo? Quem era o mendigo? E outra coisa, só antes de passar para o mendigo, Jesus não cita o nome do rico, demonstrando que o fato da pessoa ser rica não é sinônimo de importância no reino espiritual. Ele sequer cita o nome do rico. Mas já o mendigo ele cita o nome, Lázaro. E aí é que eu falo que é uma parábola, porque as pessoas falam, não, se ele citou o nome Lázaro, então pode ser uma história real, né? É um argumento, a gente não está aqui para confrontar esse argumento, isso é lícito, mas o que significa o nome Lázaro? Se a gente pegar o significado do nome Lázaro, a gente vai ver que Jesus escolheu um nome para esse personagem, porque se for uma parábola é um personagem, um nome que tem tudo a ver. Lázaro é um nome latim que deriva do grego. O nome grego chama Lázaros. E esse nome grego, por sua vez, é uma transliteração do nome hebraico, Eleazar, que significa Deus tem socorrido, Deus ajuda. Olha como tem tudo a ver com isso. Então, nesse caso, existe essa possibilidade de Jesus ter utilizado esse nome justamente para indicar que aquele mendigo, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as provações que ele enfrentou durante a vida, mesmo durante toda a tribulação, de toda a dificuldade, irmãos, parando para pensar a vida desse mendigo, coberto de feridas, cobertas de chagas, com cachorro lambendo as suas feridas, com todo o desprezo e humilhação que ele sofreu,
Claro que Jesus quer nos transmitir uma imagem, uma mensagem. É claro que Ele quer que nós entendamos que qualquer um de nós que possamos ser um Lázaro, um Eleazar, mesmo que nós estamos passando por dificuldades nessa vida carnal e mundana, Deus nos socorre, Deus nos ajuda, que seja na vida espiritual. Porque quando o mendigo morreu, os anjos de Jesus já vieram recolher na hora e já levaram para o seio de Abraão, mostrando que a honra e a glória que foi dada a esse mendigo na vida pós-morte, ela foi muito maior do que a honra que o rico tinha aqui nesse mundo material. Porque ele foi se sentar no seio de Abraão, ou seja, ele estava junto de Abraão, né, dando ênfase a uma posição espiritual ali de acolhimento, de cuidado, onde Deus estava cuidando desse mendigo. Né? Então, enquanto na terra ele era rejeitado, no céu ele estava reclinado, né? Quando falo você, ele estava ali reclinado sobre Abraão. A gente pode fazer comparação até com a imagem, né, do apóstolo João, como ele fazia com Jesus na Santa Ceia. Ali, é isso que Jesus está trazendo. Antes de acontecer a Santa Ceia, né? Ele já está trazendo essa mensagem. E outra coisa interessante é que em toda a história a gente não vê Lázaro pronunciar nenhuma única palavra. Ele não condenou, não tem palavra de condenação para aquele rico, não tem nenhuma palavra de questionamento de toda a tribulação que ele sofreu enquanto ele estava aqui. Ou seja, demonstra uma pessoa humilde, uma pessoa que mesmo, né, passando por tudo que ele passou, ele morreu com humildade, chegou lá ao seio de Abraão com humildade e em momento nenhum precisou tentar se auto-justificar como fez o rico. Então são essas duas personagens dessa história, que é uma história muito clara. Então elas vão trazer algumas lições. A primeira, como eu já disse, e que está dentro, né, do capítulo 16, como eu falei, é uma advertência com relação à avareza, é uma advertência com relação ao amor às riquezas, né? É um ensinamento de que, e tem várias outras parábolas que nós já estudamos aqui e que trazem ensinamento, é que as riquezas aqui da terra nada valerão na eternidade, né? Então essa parábola é um convite ao arrependimento enquanto ainda há tempo, porque após a morte não adianta arrepender mais. Nós devemos nos arrepender antes, porque depois, como Abraão já falou, existe um grande abismo, né? Quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá, ou seja, não existe arrependimento após a morte. O arrependimento, a conversão verdadeira, ela tem que acontecer aqui, em vida. Obviamente, em qualquer momento dessa vida aí, o caminhar é de cada um. Mas a parábola nos mostra que o momento é esse, meus irmãos. O momento é esse, enquanto ainda não chegou o momento do julgamento, não chegou o momento do juízo. Nós temos que arrepender enquanto nós estamos aqui, porque depois não adianta. Outro ensinamento também é que, com relação a essa questão da riqueza, é que não existe problema nenhum em ser rico. Não tem passagem nenhuma da Bíblia condenando o fato da pessoa ser rica, principalmente se for fruto do trabalho e se a riqueza for honesta. O que Jesus está ensinando e questionando é a avareza, porque a avareza demonstra o quê? Um amor à riqueza, um apego à riqueza. É a riqueza ser mais importante do que uma vida humana, como foi apresentado aqui no caso da ligação entre esse rico e entre o Lázaro. Esse rico, ele se apegou mais à riqueza, porque ele tinha muito, esbanjava muito e não ajudava nada daquela pessoa carente que estava ali à sua porta. Outro ensinamento
A autojustificação não pode livrar ninguém do julgamento. O que seria a autojustificação? A autojustificação é como o rico falou, eu sou filho de Abraão, né? Chamando Abraão de pai. Ou seja, provavelmente, como Jesus estava falando para os fariseus ali, para os líderes religiosos, eles julgavam que eles já estavam justificados, ou seja, eles já estavam salvos, perdoados justamente por serem da nação escolhida, ou por exercerem um sacerdócio, ou por estar cumprindo ali a lei de Moisés, a lei mosaica, e que tudo isso já era suficiente para a salvação. E a parábola mostra que não, que ninguém tem lugar garantido no paraíso se não for através da fé e a justificação em Deus, em Jesus Cristo. Por que ele ele não tinha a fé e essa justificação em Deus? Porque uma pessoa que recebe realmente, né, o Espírito de Deus em si, não vai tratar uma pessoa que está à sua porta todos os dias, numa situação daquela, com desprezo, como o rico tratou Lázaro. Ou seja, para ele não tinha nenhuma importância o amor ao próximo. Para ele o que tinha importância era só a vida dele, com as coisas dele, com as posses dele, e se auto-justificando. Eu cumpro a lei, eu cumpro meus ritos sacerdotais, então tá bom, está resolvido. Mas não. A parábola mostra que não. É só pela fé. Como eu já disse também que a parábola ensina que após a morte nada mais poderá ser feito, né? E ensina também que não tem comunicação entre os vivos e os mortos, né? Porque quando ele pede lá a Abraão para mandar Lázaro de volta para avisar os irmãos, Abraão fala, não adianta, para que eu vou mandar? Não adianta. Não adianta. Eles já têm Moisés, eles têm os profetas, e não adiantou. Né? Não é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. A condição de bem-aventurança, como a de Lázaro, ou a de condenação, como a do rico, está fixada aqui, com as nossas atitudes e a nossa fé aqui. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitada agora, aqui. Depois não tem mais jeito. Esse é mais um ensinamento claro que essa parábola nos traz. E mais um ensinamento que a gente pode extrair dessa parábola. Que a salvação é uma obra inteiramente divina. É de Deus. É milagre, é misericórdia de Deus para cada um de nós. Porque se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se convença do seu pecado. É o que eu acabei de falar. Quando o rico pede a Abraão para mandar Lázaro de volta para avisar os irmãos, e Abraão dá essa resposta, como que Abraão responde? Olha só. Abraão, o último versículo, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mas Jesus já está falando lá na frente da ressurreição dele. Se não for através do Espírito Santo, se não for através do milagre de Deus em nossas vidas, nem mesmo que uma pessoa ressuscite dos mortos, ela vai nos convencer dos nossos pecados. E é o que acontece hoje. Quando a gente vê o ímpio negando Jesus, não crendo na ressurreição. A ressurreição de Jesus é fundamento, ela é pilar da nossa fé, da nossa crença. Um cristão que não crê na ressurreição de Jesus, ele não é cristão, ele não tá se apegando a um pilar, a uma base. Existem questões que são doutrinárias, existem questões que são teológicas, mas tem questões que são pilares da nossa fé cristã, como arrependimento, como crer que Jesus é Filho de Deus, e como crer que Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então, se a pessoa não crer nisso, e ela só vai crer através da fé,
através da fé miraculosa, através da fé verdadeira, através da obra de Deus, através do Espírito Santo, que é um acontecimento pessoal, personalíssimo de cada um de nós vai ter uma experiência com o Espírito Santo que vai trazer para a gente essa certeza absoluta de Jesus pregado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia para nos livrar do pecado. É só através do milagre, só através do Espírito Santo para nós crermos nisso. E o ímpio, ele não crê, nem depois da morte. Porque mesmo depois de morto, mesmo sofrendo todos os tormentos, a impiedade do rico continuou prevalecendo na vida espiritual dele. Em momento nenhum ele se arrependeu. Em momento nenhum ele tentou a reconciliação. E a todo momento ele continuou tratando o seu próximo como se estivesse abaixo dele, como se fosse servo dele. Então, meus irmãos, como eu disse, é uma parábola muito complexa, ela traz muitos ensinamentos, principalmente quando a gente fala sobre vida após a morte, que é um tema mais complexo, não é um tema para a gente estar trazendo de agora. Depois nós podemos, o pastor Totó, e a gente está trazendo algum estudo a respeito desse tema, que é um tema muito complexo do ponto de vista teológico, porque tem passagens do Antigo Testamento, que os teólogos ainda se apegam, falando de que as pessoas estão dormindo, aguardando, mas tem essa passagem aqui do Novo Testamento que já fala que já existe o juízo, já existe um local de acordo com a nossa fé aqui, a nossa fé ou ausência de fé, a impiedade, a iniquidade, ou a fé verdadeira e o amor que Jesus prega. Isso, meus irmãos, é só quando Jesus voltar, é só no dia do julgamento que nós vamos ter essa certeza. O que a gente se apega é ao Evangelho. E quando a gente traz essa parábola do rico e do Lázaro, que é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, é uma das passagens mais importantes da Bíblia, apesar de constar apenas no Evangelho de Lucas, mas que traz muitos ensinamentos, como eu acabei de dizer. E esses ensinamentos que a parábola traz, principalmente sobre a avareza, principalmente de como nós devemos tratar o nosso próximo, tratar o nosso irmão, elas independem do que vai acontecer depois de nossa morte. Elas independem, porque o ponto principal do ensinamento de Jesus é com relação a isso, é com relação a de como nós devemos agir com o próximo e de como nós devemos tratar as riquezas desse mundo. Voltando, como eu disse, são os dois. Este é o ensinamento de Jesus. Obviamente que todas essas outras coisas que eu falei, da questão do Hades, onde que o rico foi, onde que Lázaro foi, isso são os ensinamentos, vamos dizer assim, secundários ou defluentes, que defluem dos ensinamentos principais. E esses nós nunca vamos ter certeza, nós não temos embasamento espiritual aqui para poder dar certeza aos irmãos do que vai acontecer depois de nossa morte. Mas o que nós devemos fazer em vida, esse ensinamento traz com muita, muita clareza. E é este ensinamento que eu gostaria que fosse um motivo de reflexão de nós todos, meu e de todos os irmãos, da nossa relação com as riquezas e da nossa relação com o próximo, principalmente o próximo menos favorecido. Amém?